Ah, Laura, eu acho que eu fui briguenta desde sempre. Há muitas questões aí relacionadas à recuperação de créditos tributários que não é muito divulgado pelo governo. Você imagina a felicidade dessa família quando chegou no final do ano e eles receberam essa notícia que eles iam receber quase R$ 500 milhões de recuperação de créditos tributários. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quarks Podcast. Eu sou a Laura. E eu sou o Rafael. E a gente acredita que a vida pessoal e o trabalho não andam em trilhos separados. E nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial. Ela que é advogada, empresária e tem uma energia surreal. Com vocês, Andréa Aníbal. Gostaria que você se apresentasse, doutora. Olá, Laura, Rafael. Eu agradeço imenso estar participando desse projeto maravilhoso de vocês, que é esse podcast. Eu me sinto honrada. Além de vocês serem assim a produtora de eleição que grava os meus vídeos, que tem me ajudado a destravar no digital, são meus amigos pessoais e eu desejo muito sucesso nesse projeto de vocês, fantástico, maravilhoso. Então, me sinto muito honrada. Hoje nós estamos em 2 projetos distintos, mas que andam de mãos dadas, que é o André Aníbal Advocacia, que está em plena expansão, da qual eu sou fundadora, advogada, que faço parte ali, não é? A cara da advocacia, do escritório, e cofundadora da M Tributos, que é uma empresa voltada aí à recuperação de créditos tributários. Então, para mim, assim, tem sido assim um desafio enorme estar à frente dessas 2 empresas, não só como advogada, como empreendedora, como mulher, não só no físico, mas também agora no digital, começando a vencer limites e barreiras aí, me desafiando todos os dias. Falando em desafios, doutora, conta pra gente um pouco aqui como é que foi os desafios do ano passado, 2025, pra gente chegar em 2026. Como é que foram os seus desafios de 2025? Olha, 2025, Rafa, foi bem desafiador, assim. No primeiro momento, nos 4, 5 primeiros meses, eu estive meio que inerte, pessoalmente e profissionalmente. Eu estava, assim, muito em águas tranquilas, bastante frustrada pessoalmente ali, profissionalmente, fazendo o que eu amo, o que eu gosto, eu adoro o que eu faço. Mas, assim, estava naquela advocacia meia boca, feijão com arroz, fazendo para o dia a dia, com bastante inadimplência, sem perspectiva, sem projetos, sem saber qual era a minha identidade enquanto profissional, qual era o meu norte, para onde eu queria ir. Eu sabia que eu queria chegar em algum lugar, mas eu não sabia que lugar era esse. Sabe quando você não tem assim, um projeto concreto de expansão, de mentalidade, do que eu posso fazer de diferente, de fazer uma autoanálise e dizer assim, peraí, o que está errado, o que não está dando certo? Porque a gente acaba acostumando com aquela mesmice de dizer, está em crise, está em crise. E, de repente, um dia eu pensei assim, falei, peraí, desde que eu nasci eu ouço falar que nós estamos em crise. Eu falei, eu não quero mais saber de crise. Eu quero fazer diferente. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer mentorias. Eu entrei primeiro numa mentoria de reprogramação mental. Por quê? Porque eu entendia que não bastava eu me encher de conteúdo técnico. A técnica eu já tinha. Porque eu fiz faculdade, eu fiz a OAB, eu fiz 2 pós-graduação. Hoje eu estou fazendo uma 3ª, mas é assunto para mais lá para frente. Mas o que acontece? Não basta você se encher de conteúdo técnico. Você precisa de uma virada de chave, de mentalidade. E eu sentia que eu precisava disso, porque eu estava numa zona de conforto, onde esse conforto não estava trazendo aquilo que eu queria, que era desafios, que era crescimento. E então eu comecei. Mesmo na dificuldade financeira, sem perspectiva, sem saber ainda exatamente aonde eu ia chegar, o que eu pretendia, o que eu tinha de objetivos, eu comecei a fazer investimentos em mentorias, em que me pudesse expandir a minha mente, em que pudesse haver uma virada de chave, em que eu pudesse vencer crenças limitantes e que não fosse apenas mais um papinho de coach de internet, mas que realmente eu pudesse buscar um autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal para que aí sim, Andréa,
pessoa física, CPF, pudesse transbordar para o CNPJ. Legal. E o que você falou da virada de chave, né? O que mudou na mente que para destravar? O que você considera que conseguiu destravar, assim, nessa virada de chave? Olha, Rafa, você sabe que foi interessante? Eu comecei a perceber o seguinte, que a minha energia contava muito. Que eu estava pondo, às vezes, energia em projetos errados, em situações erradas, em que eu estava ficando em lugares, em pensamentos em que não estava me levando a avançar, em que eu não estava enxergando a possibilidade de crescimento, de expansão, de abundância, de que era capaz. Porque quando a gente vai para uma faculdade, ou quando você sai da faculdade, você escuta muito assim, mas tem muitos advogados. Tem 50 advogados para cada cidadão ou em cada esquina. Não me interessa se tem milhares de advogados. Eu não sou todo mundo. Eu sei quem eu sou para o meu cliente. Eu sei quem eu sou como pessoa, quais são os valores que eu carrego e aquilo que eu quero transbordar para as pessoas. Então, não me interessa se tem A, B, C que está fazendo isso ou aquilo. Interessa quem eu sou como pessoa, o que eu quero fazer como profissional para o meu cliente. E eu comecei a entender que participar de ambientes em que me desafiasse, que me levasse além, em que fosse ecossistemas de pessoas prósperas, abundantes. E quando eu falo pessoas prósperas, abundantes, eu não estou falando apenas do financeiro. Eu estou falando de desprendimento, de pessoas que têm uma expansão de mente, de ir além, de enxergar que você pode crescer, que pode haver uma troca. Sabe o que é legal? É você poder participar de fraternidades, de ecossistemas em que, se você tem uma demanda complexa, você se sentir acolhida e amparada por uma fraternidade em que você pega o telefone e, de repente, um colega na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Pará, vai te acolher, vai te atender e vai te ajudar. É você não se sentir sozinho, porque ninguém domina todos os assuntos. E que você tendo parcerias, você tendo assim ajuda de pessoas que pensam além, há essa contribuição. Isso agrega demais na sua vida pessoal e profissional. E como é que começou essas conexões? Vamos se dizer assim, né? Esse network, essas conexões, foi indo buscar uma mentoria? Como é que foi? Hoje eu participo, se eu for colocar assim em números, entre mentorias, cursos e pós-graduação, eu estou inscrita mais ou menos em 10. Todo mundo, às vezes as pessoas que me conhecem falam, como é que você consegue? Eu falo, a gente consegue quando quer. É tudo questão de disciplina, de dedicação. Os meus sábados e domingos normalmente são passados assim, colocando as matérias em dias. O que acontece? A partir do momento que eu comecei essa mentoria, que foi a primeira que eu fiz lá, comecei a fazer lá em fevereiro com a Tatiana Valentim, depois eu comecei a ter essa expansão de mente, de conhecimento, eu comecei a ousar e a sonhar e pensar, eu posso mais, eu posso ir além. E aí eu comecei a participar de imersões em que eu comecei a ver que havia profissionais como eu, de várias partes do Brasil, que estavam crescendo, que estavam investindo e que estavam compartilhando conhecimentos, experiências, clientes, fazendo parcerias. E aí foi quando eu resolvi entrar para uma mentoria de alta performance, né, relacionada ao meio jurídico, do Marcelo Saf, e fui para Campinas. E fui no meio do ano, e quando eu cheguei lá, que eu vi um universo de quase 4.000 advogados, em que você é recebida de uma forma carinhosa, em que há uma troca, uma energia tão boa, e que você recebe ali durante quase uma semana palestras, inspiração, histórias motivadoras, e você sai de lá assim com um boom de energia, você fala assim, uau, que legal. E aí eu não parei mais. E foi assim que eu comecei, cada vez mais participando de mentorias e cursos, e hoje eu não quero parar mais. Legal. E
A gente tem aquele ditado, né? A gente fala assim que a gente procura o advogado só quando está com um problema, né? Ou deu um problema, preciso de um advogado, só lembra quando está com um problema. E aí, para você falou para mim assim, que cliente não é o processo, né? Como que você consegue resumir assim para mim? Assim, eu faço o que eu amo. Eu sou apaixonada pela minha profissão, por aquilo que eu faço todos os dias. Eu acordo todos os dias com um prazer danado em fazer o que eu faço. E o que eu vejo? Eu vejo assim, as pessoas que chegam até o meu escritório, elas não são um número. Elas são pessoas. O meu atendimento é um atendimento humanizado. Cada pessoa que vem até o meu escritório, que ele traz um problema, ele quer uma solução para esse problema, ele quer ser acolhido. E se esse problema tira a paz dele, seja relacionado à saúde, seja uma questão bancária, seja uma questão de trânsito, seja uma questão de uma dívida que não foi paga, seja uma questão de guarda, uma questão de divórcio, uma questão de inventário, se tira a paz do meu cliente e ele está vindo me procurar, ele está depositando as fichas dele, a confiança dele, a vida dele, as noites de sono dele na solução de um problema. Então, eu me vejo como uma solucionadora de problemas, seja de forma extrajudicial ou seja de forma judicial. Porque eu entendo assim, se ele está me dando voto de confiança, eu tenho que estar à altura dessa confiança. Para mim, não é um número, não é um contrato de honorários. São vidas, são pessoas que merecem um acolhimento. Por isso, meu atendimento, a minha advocacia é uma advocacia personalizada. Eu não trabalho com linha de produção. Eu não trabalho com filas de pessoas. Eu atendo os meus clientes de uma forma personalizada para que eles possam realmente se sentir acolhidos e que a demanda deles seja realmente assim entendida por alguém que está vendo o problema deles, não só de forma técnica, mas também como pessoa. André, você falou também que você faz parte de uma sociedade que se chama M Tributos. E essa questão do tributos, né? É uma coisa que muitas pessoas têm muito medo. Uhum. E às vezes a pessoa fica assim, deixa até de se desenvolver por conta de medo de tributos. Sim. Mas eu fiquei sabendo aí que teve cliente seu que ficou muito feliz, que sentiu que ganhou na loteria. Conta pra gente essa história. Pois é, Laura, foi o seguinte, a M Tributos, ela é assim, é o nosso bebê, né? É a menina dos olhos, eu amo a advocacia e vou ser eternamente advogada. Mas a M Tributos, ela veio de uma ideia em que eu e meu sócio, Mauro, sentimos a necessidade, depois dessas mentorias, desses cursos que a gente vem fazendo, com a reforma tributária e tudo mais, nós verificamos aí um nicho de mercado bastante carente de esclarecimento para o cidadão, para o público em geral. Então, nasceu da perspectiva de há muitas questões aí relacionadas à recuperação de créditos tributários que não é muito divulgado pelo governo, em que o cidadão, por lei, tem esse direito à recuperação. E aí você imagina o nosso prazer quando nós começamos a estudar e percebemos que, por exemplo, uma pessoa que ela é aposentada, que ela é pensionista, que ela é portadora de uma doença grave, ela pode ter essa isenção do imposto de renda e o melhor, a depender do tempo que ela é aposentada e da doença, ela ainda consegue recuperar os últimos 5 anos que ela pagou de imposto de renda. E seja uma pessoa que paga pouco, médio ou muito imposto, isso faz a diferença para ela no final do mês, porque ela tem um imposto retido na fonte e quando ela vai fazer o imposto de renda, ela vai pagar esse imposto. Existe hoje agora um segundo produto que a gente também está começando a trabalhar, que é profissionais liberais, a pessoa que tem 2 CLTs, que paga acima do teto do INSS e que não precisaria estar pagando, porque quando você se aposenta, você vai ter direito a uma aposentadoria. E se você tá fazendo recolhimento para duas aposentadorias, você está pagando a mais. Então, teve um caso de um cliente que você imagina a nossa emoção, que nós recuperamos mais de R$500 mil para ele. O que acontece? Ele estava pagando uma média de 80 e poucos mil reais por ano de imposto de renda. E ele tinha tido vários problemas de saúde, ele tinha direito à isenção. E ele não tinha conseguido essa isenção. Por 3 vezes tinha sido dada a entrada e ele não conseguia. E aí nós conseguimos montar todo um processo da entrada,
fazer o pedido de isenção e depois a recuperação de crédito tributário. Você imagina a felicidade dessa família quando chegou no final do ano e eles receberam essa notícia que eles iam receber quase R$500 mil de recuperação de crédito tributário. A família estava emocionada. Eles chegaram para mim e falaram assim, doutora, estou sentindo como se a gente tivesse ganho na Mega Sena, na loteria, porque a Mega da Virada é mais difícil, né? Mas esse dinheiro a gente achou que tinha perdido. E a gente está recuperando ele. Poxa, que legal, eu vou poder comprar um terreno para construir uma casa maior para o meu pai. Pensa, isso é o tipo de trabalho que te dá um prazer que, assim, é indescritível. Porque está na lei, é direito do cliente. E ele muitas vezes desconhece. Então, por isso que eu falo assim, que a M Tributos hoje, ela é assim, a nossa segunda empresa ali, né, que está crescendo, que a gente está agora indo muito forte aí para uma expansão e que me dá muito prazer. Porque você realmente está indo recuperar algo que o cidadão tem direito, que achou que não tinha e que está, às vezes, ali esquecido na mão do governo e que pode ser recuperado. Doutora, isso daí que a senhora falou é muito interessante, né? Aqui no Brasil a gente acaba querendo ou não, de uma certa forma, nós temos que muitas vezes atrás do direito. E muitas vezes a gente não sabe os direitos que nós temos direito do direito, né? Sim. Então, parece meio redundante, mas eu tenho acompanhado alguns conteúdos nós produzimos junto, mas a importância de estar divulgando no meio digital. Como foi que você começou, eu vi que depois dessas mentorias aí, você começou a divulgar. Como que foi, como que tem sido e o que você espera com as redes sociais e estar fazendo aí o conteúdo diário para o pessoal? Bom, Aura, é o seguinte, ir para o digital é um desafio diário. É um frio na barriga, assim, indescritível. Acho que vocês que agora também estão à frente das câmeras sabem como que é muito mais fácil estar atrás das câmeras do que na frente. Eu já tive na posição de estar nos bastidores e agora ir para frente das câmeras é algo que as pessoas pensam assim, não, você fala com facilidade. Não é bem assim, porque você é do ser humano buscar uma validação, buscar uma aceitação e principalmente para a mulher. Né? Que normalmente, assim, a mulher, eu falo assim, né? Brincadeiras à parte, mas eu falo assim, mulher é um bicho que merece ser estudado, porque, assim, é crítico. E a gente vai, assim, para o digital e você fica, assim, naquela coisa, vão criticar, a maquiagem, o cabelo, tá fora do peso, a roupa, a unha, será que eu falei certo? E você sabe o conteúdo, você precisa transmitir a mensagem e muitas vezes você fica se apegando a detalhes de pessoas que não fazem. E eu tive esse receio durante muito tempo. O ano passado, nos 6 primeiros meses, eu fiquei sendo cobrada por vocês, por um grande amigo meu que é o Oséias, cobrando, que ele é publicitário, dizia, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. E eu, não, toda cheia de dedos, completamente travada. Eu achava que não tinha, pensava que não ia conseguir. E, de repente, eu comecei a participar dessas mentorias, eu comecei a ver as pessoas a fazer assim, feito é melhor do que perfeito. Vão criticar? Sempre. Estando bom, estando mais ou menos ou estando perfeito. Sabe por quê? Porque quem está criticando está dizendo mais sobre si mesmo do que quem eles estão criticando. E é o seguinte, hoje eu me sinto muito corajosa. Porque eu saí de uma zona de conforto, eu deixei de ficar ali acomodada, sem fazer, sem ficar me preocupando com o que os outros vão dizer, e tô indo com medo, mas tô indo do mesmo jeito. Aqueles que estão criticando e dizendo, mas está falando errado, mas isso, mas aquilo, tá, mas está dando a cara a tapa? Tá tendo a coragem de encarar os haters, as críticas, o seu cabelo não estava bom. Tá bem, linda? Não estava, mas olha, é o que eu tenho hoje para oferecer. Então, eu vou para o digital sim, porque eu preciso dar voz ao conteúdo que eu tenho para mostrar para as pessoas. Eu tenho que mostrar quem sou eu como profissional, como empreendedora, como empresária. E hoje, você estar no digital é essencial para o seu crescimento, para o crescimento da sua marca,
para o seu posicionamento, para gerar autoridade. Não é apenas like, é para mostrar que você é capaz e que você tem conhecimento. Quem é você como ser humano? Quais são os valores? O que você quer transmitir? Então, hoje, eu não estou preocupada com o que vão dizer. Eu estou preocupada em ter a energia necessária para dar conta na minha agenda apertada de conseguir gravar o tanto que eu preciso. E estando você não pode pensar que está no digital, o pessoal vai criticar. Alguém vai ver aquele vídeo, vai se identificar com aquilo e vai te procurar por causa daquele assunto. Exato, né? exato. Um assunto que eu vi você falando esses dias foi a sucessão. Sim. Né? Então, a gente fala da sucessão familiar, né? Como que, e voltando já no gancho do tributo, né? Como evitar e não passar perrengue nesse momento? Sim, olha, a sucessão também é outro braço do escritório que me dá assim, um prazer assim, indescritível quando eu falo sobre sucessão, porque assim, é uma das minhas especializações. Logo que eu comecei a atuar na advocacia, eu busquei a especialização de família e sucessões. Eu fui, quando eu fiz a segunda fase da OAB, todos me chamaram de maluca porque eu escolhi a segunda fase de civil. Aí meus colegas, as pessoas diziam, você está maluca? Eu falei, não, mas é o seguinte, porque civil, ele regula a vida desde que a gente nasce até a morte. Tudo na vida da gente passa em algum momento pelo civil. E uma das questões do direito civil que me chamou muito a atenção foi a parte de família e sucessões, que são partes que impactam bastante na vida das pessoas, né? Porque você fala ali de morte, você fala de casamento, você fala de morte, você fala de filhos, você fala de guarda. São momentos da vida de um ser humano que lida muito não só com lei, mas também com o emocional. E nas sucessões, o que acontece? Muitas pessoas, o brasileiro, ele tem dificuldade de falar sobre morte. Quando você vai lá para fora, Estados Unidos, Europa, as pessoas fazem esse planejamento com tranquilidade. Elas falam sobre a morte, porque é a única certeza que nós temos na vida. As pessoas são muito assim, ai não vamos falar que isso atrai. Gente, eu tenho a certeza na vida é que eu vou morrer. E se eu posso planejar como ficará o meu patrimônio pós-morte, é muito melhor. É muito mais tranquilo, vai ser muito mais sereno, porque as rachaduras familiares acontecem muito em razão de disputa patrimonial. Então, a sucessão, para mim, foi algo que eu venho me especializando e que vem me dando muito prazer de trabalhar. Por quê? Porque não só a sucessão pós-morte, mas na prevenção, no planejamento. E isso agora, com a questão da reforma tributária, o tanto que vai impactar a questão da herança, a questão da doação, a tributação, principalmente para famílias abastadas com grandes patrimônios. E não precisa ser só grandes patrimônios, não, Rafa e Laura. O tributo está aí. Então, quando você consegue fazer esse planejamento, é muito mais tranquilo e saudável para a família, para a harmonia. Por quê? Vai o ente querido, fica o legado, fica a história, fica a saudade. E não tem a rachadura familiar, não tem a discussão patrimonial. E em relação a tributos, tem diferença do tributo pós-mortem e o planejamento? Com certeza, total, total. Hoje, assim, eu vou dar um exemplo, assim, só num exemplo muito simples, se você for distinguir hoje a doação em vida, em que você pode colocar ali o usufruto vitalício em favor do doador, né? E em relação ao inventário. Hoje, por exemplo, se você não tem um planejamento, seja por holding, seja por doação, o que vai acontecer? Hoje, no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, uma pessoa que morre com patrimônio sem um planejamento, em que os herdeiros vão precisar fazer uma abertura de inventário dentro do prazo máximo de 60 dias, eles vão pagar de imposto 6% em cima daquele patrimônio. Agora, se você faz uma doação em vida, com usufruto, em que o doador continua ali tendo direito sobre aquele bem, por exemplo, já se paga 3%. Metade. Aí, se você pega uma pessoa que é um produtor rural, que tem uma fazenda de 100 milhões, de 50 milhões, imagina o que isso impacta. Você tem a possibilidade da criação de uma holding também. Então, existe toda essa questão do planejamento
é importante, faz diferença no bolso, principalmente agora com essas novas regras do tributo. Então, esse final de ano, por exemplo, o nosso escritório teve ali, assim, graças a Deus, ali envolvido ali, basicamente no mês de dezembro, muito com a questão do planejamento sucessório voltado para doações de famílias que estavam querendo fazer esse planejamento, correndo contra o tempo, antes da entrada dessa reforma tributária, porque isso ia fazer uma diferença, ia ter um impacto financeiro muito grande na vida dessas famílias. Porque nós estamos falando de patrimônios de valores, assim, bem assim, vultuosos, sabe? Bem abastados mesmo. Bacana. E você falou um pouco do agronegócio, né? E dando um gancho aí no agronegócio, nós estamos no Centro-Oeste, né? Sim. E aí, qual que é hoje maior dificuldade do agronegócio hoje com os bancos, né? Qual que é o maior problema que eles têm hoje com juro abusivo, por exemplo? Olha, Rafa, você sabe assim, hoje nosso escritório, ele tem, a gente tem voltado assim um estudo para entender muito bem a realidade do produtor rural, porque nós, graças a Deus, assim, com o nosso crescimento, estamos atendendo várias famílias do agro, não só aqui da cidade, mas de cidades da região. E o que acontece? Muitos desses produtores rurais se sentem reféns dos gerentes. Os gerentes, muitas vezes, vendem a ideia de que são semideuses e que podem determinar o destino desse produtor rural. E não é bem assim. Essas famílias, muitas vezes, elas ficam indo bater ali na porta do banco como que pedinchando para eles, implorando para eles. Eu já fui gerente de banco e eu sei que gerente, eles têm uma meta absurda para bater todos os meses. E eu não estou, assim, falando mal do gerente do banco, mas ele é funcionário da instituição bancária e tem metas para bater. E o que acontece? Muitas vezes o produtor rural, ele tem direito, muitas vezes não, ele tem direito por lei a uma prorrogação de dívida, a um alongamento de dívidas, e que não estão embutidos vendas casadas. E o que acontece? Ele bate lá na porta do gerente dele para renegociar aquela dívida. O que o gerente dele faz? Coloca como, eu vou analisar o seu caso, mas eu preciso que você também me ajude. Compre aqui um consórcio, compre aqui um seguro, contrate aqui um cartão de crédito com uma anuidade alta. Então, assim, aquele produtor, ele acaba se sentindo acuado, do tipo, o gerente vai me ajudar. E não é bem assim. Quando você tem um acompanhamento técnico, em que você chega com acompanhamento técnico, com laudos, com toda a documentação devidamente fundamentado na lei, não tem essa questão de você ter o jeitinho com o seu gerente contratando uma venda casada que é ilegal. Existe o seu direito assegurado por lei, que se não for resolvido administrativamente, nós vamos judicializar e vamos buscar esse direito em todas as instâncias possíveis, porque é direito desse produtor. Ele está produzindo o alimento, ele está custeando ali o maquinário, a semente, o adubo, e muitas vezes penalizado por conta de uma safra perdida. Então, você precisa realmente estar devidamente acompanhado por pessoas que tenham esse olhar técnico. Bacana, muito bacana. Ô, Rafa, eu ouvi também uma história aí que tem uma pessoa aí que é quase um Sherlock aí nas investigações. Como assim? É uma Sherlock ali, porque às vezes aí em caso de divórcio a pessoa vem querendo colocar, assim, uma conversinha atrás da orelha dela, ela não deixa barato não, hein? Como fala assim? Pra mim. Você ouviu também isso? Como assim? Não dá para esconder, não? Olha, é a questão da pesquisa contra a blindagem patrimonial, né? O que acontece? Quando eu digo, assim, que nós tivemos ali esses anos de escritório, que já vamos agora para 5 anos aqui com o nosso escritório aberto, que nós tivemos assim um foco muito grande na família e sucessões, principalmente nos casos de divórcio, acontece muito a questão da ocultação patrimonial, né? Porque durante o casamento é assim, os meus bens são os meus bens, os seus bens são nossos. É basicamente essa né? Normalmente os casais são assim, né?
vamos dizer assim, um dos cônjuges tem patrimônio, mas não quer trazer para o relacionamento. O outro também tem, então, um entende que assim, os seus são nossos, o meu é meu. E quando você chega ali no divórcio, o que acontece? Eu sempre brinco que você vai conhecer verdadeiramente o cônjuge no divórcio. Não é durante 20, 30, 50 anos de casamento, é no divórcio. E aí, o que acontece? Quando chega um cliente no divórcio, aqui no meu escritório, eu pergunto, faço sempre uma pergunta: você está deixando ou está sendo deixado? Aí a pessoa fala: por que, doutora? Tem diferença? O divórcio é consensual. Eu falei: tem toda a diferença. Porque se a pessoa está querendo sair, ela normalmente está desprendida. Se ela está sendo deixada, ela normalmente vai trazer as dores para dentro do divórcio. As mágoas, as mazelas, a rejeição, a decepção. E, às vezes, então, eu já tenho que ter um outro olhar para aquele processo. E o que acontece? E aquela pessoa que está sendo deixada, muitas vezes, assim, fala assim, olha, nós temos muitos patrimônios, mas ele não tem nada no nome. Ou ela não tem nada no nome, mas eu sei que ela tem isso e aquilo e tudo mais. Como que a gente vai fazer? Eu falei, deixa comigo, vamos começar a fazer uma pesquisa patrimonial. Então, em razão de vários processos que foram surgindo no escritório, nesse sentido, nós fomos adquirindo uma expertise de pesquisa patrimonial, em que hoje a gente acaba fazendo parceria até com outros escritórios de advocacia no país, de colegas, parceiros. Por quê? Porque a gente viu, assim, entendeu a necessidade de aprender a pesquisar os laranjas, a ocultação patrimonial. Muitas vezes a pessoa se esconde através de um familiar, coloca o carro no nome de A, de B, de C, de D, mas anda com aquele carro o tempo todo. Hoje você tem as redes sociais, você tem várias ferramentas. Então, acaba sendo interessante quando você começa essa pesquisa, e que me dá muito prazer, sabe? Aquela coisa assim de Sherlock mesmo, assim, aquela coisa assim que você fala assim, uau, que interessante. Eu já cheguei a ser contratada por pessoas apenas para fazer, às vezes empresários, para fazer pesquisa patrimonial, né? De devedores e tudo que assim, se escondiam. E isso é muito interessante, que hoje o mercado oferece muitas ferramentas para que a gente possa realmente ir atrás desses ocultadores de patrimônio, desses devedores. Então, é bem interessante a gente conseguir aí pegar eles, às vezes, assim, né, desprevenidos, assim, em que eles falam, mas eu não tenho nada no seu nome. Aí, de repente, você mostra um relatório aonde ele tem casas, imóveis, veículos, tudo interligado a ele, mas em nome de terceiros, e que você consegue fazer essa ligação. É bem interessante, Deixa sabe? eu só fazer uma coisa aqui. Ó, se você aí tá precisando de achar aquele devedor, fala com a doutora Andréa, que ela acha, olha, que ela tem ferramenta ali que ela procura muita coisa. A gente faz algumas pesquisas aí, é bem interessante. E quando a gente fala que já quase nos finalmente, vamos se dizer assim, quando a gente fala que o cliente às vezes chega sem paz, assim, qual é o caso mais comum que tira o sono de um cliente hoje que chega no escritório? Ai, Rafa, é assim, eu tenho caso que vai relacionar a direito de família, né, que normalmente ali, quando se trata de questão de família que envolve menores de idade, conflito entre os pais é algo bem sensível de se lidar. Eu tenho que ter, assim, uma psicologia, assim, um lado, né, que não envolve só a técnica. Você tem que ter ali uma sensibilidade para tratar, porque você vê casos, assim, que é muito triste de se ver, porque muitas vezes, assim, os pais entendem as necessidades dos filhos enquanto estão casados. Se separam, parece que aqueles filhos deixaram de ter as necessidades. Né? Eles passam a ver assim que a pensão é como se fosse para sustentar a mãe. E a mãe, de repente, começa a sofrer com as dificuldades que ela tem que lidar no dia a dia, não só de cuidar desses filhos menores, muitas vezes, levar na escola, levar para um médico, cuidar quando estão doentes, a ausência de um pai, não é? Como também a questão financeira.
Quando é a questão do divórcio, é a questão de você ver o marido ou a esposa dizendo assim que o outro não tem direito, que o patrimônio é só dele, porque ele construiu sozinho ou porque ele tem direito sozinho. E a questão da sucessão é a questão de, por exemplo, irmãos acharem que têm mais direitos que outros, porque eu cuidei mais do meu pai, porque eu fui mais presente, porque eu estou morando na casa, porque eu construí na casa, e aí você tentar trazer a realidade, o que é de direito, o que está certo, e tentar dar um equilíbrio, sabe? A questão aí do produtor rural, é a questão, muitas vezes, dele ter o prejuízo e a instituição bancária não entender, né, a dificuldade dele de querer ali vir, eventualmente, ali cobrar juros abusivos em que ele veja que não tem capacidade de pagamento. Então, tem sido, assim, casos nesse sentido, que são casos que você fala assim, poxa vida, ou até mesmo um caso de uma pessoa próxima que eu acompanhei, de um processo aí que foi muito duro para eu ver uma pessoa com uma necessidade, precisando de uma cirurgia, e o plano entrando constantemente. Eu acho que foi o caso que eu mais trabalhei, com recursos absurdos, sendo reconhecido por juntas médicas a necessidade dessa mulher em vias de perder o útero, e o plano de saúde negando algo que era direito dessa paciente. Isso, para mim, foi algo que me marcou muito, sabe? Então, assim, eu me dou pelos meus clientes. Eu tenho a parte técnica que eu tenho que atuar, né, com a técnica necessária, mas sem deixar o lado humano, de ver o sofrimento daquele cliente. Isso daí faz toda a diferença, né? O atendimento humano e, assim, você se pôr no lugar da pessoa mesmo, né? Eu acho que talvez que você faz isso com tanta maestria, por isso que você trabalha tanto, assim. Eu vejo, assim, que cada vez que a gente conversa, você está trabalhando um assunto mais evoluído, assim, e está ajudando tantas pessoas. Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho aqui, mas eu queria que você falasse, André, por que você escolheu o direito? Ah, Laura, eu acho que eu fui briguenta desde sempre, sabe? Eu nunca tive problemas em caras feias. Desde pequena, eu acho que eu sempre fui, assim, aquela pessoa, assim, que não se importou com o que os outros iam dizer, desde que eu estivesse defendendo o meu ponto de vista. Eu sou aquela pessoa que eu vou defender sempre o meu ponto de vista, se eu entender que ele é justo, que ele é correto. Da mesma forma que se eu compro a sua briga e se eu vejo que você tem razão, eu vou defender. E se o mundo todo estiver contra, dane-se, desculpa o termo. Então, eu me lembro que na minha formatura, um tio meu muito querido, que já faleceu, foi o último ato familiar dele que ele participou e que ele veio de São Paulo com câncer para minha formatura. Ele não pôde participar da colação de grau, irmão da minha mãe, mas ele participou do almoço de formatura. E eu lembro de uma conversa que eu tive com ele nesse almoço. Ele falou assim, mesmo com dificuldade, eu fiz questão de estar na sua formatura. E ele e minha tia me disseram, eu nunca me esqueci, eu não lembrava disso, mas eles me lembraram. Desde criancinha você dizia que queria ser advogado. E eles me disseram, com 5 anos de idade você dizia que queria ser advogado. Então, assim, eu realizei um sonho, mesmo que tardiamente, em fazer algo que eu queria a minha vida inteira. Eu rodei o mundo, eu saí do estado, eu fui morar em outras cidades, em outro estado, eu fiz um monte de coisa. Eu trabalhei num monte de coisa, mas o direito sempre esteve dentro de mim. Então, aquilo que eu faço todos os dias é com amor, é com paixão. Não me importa se está chovendo, se está frio, se está um temporal lá fora. Eu vou acordar com o mesmo brilho no olhar para defender os meus clientes e fazer o que eu amo. Trabalhar para mim 10, 12, 15 horas não faz diferença. Se eu tiver que trabalhar sábado e domingo, não é esforço, sabe? É empenho, é dedicação, porque eu preciso fazer o que tem que ser feito. Uma dica de ouro para quem está no arroz com feijão, para chacoalhar e levantar e buscar algo a mais. O que você pode falar? Olha, Rafa, é assim, tem uma frase que eu não sei se está
totalmente correta ali, né? Na íntegra, mas que eu carrego muito comigo, que já faz muitos anos, que é do Fernando Pessoa. Ser todo em cada coisa. Se você está vivendo uma vida medíocre, se você está tendo uma vida profissional medíocre, você não pode culpar ninguém. Você tem que culpar a si mesmo. Porque você tem que fazer uma autoanálise. Você tem que se olhar no espelho, você tem que olhar para dentro de você e dizer o que está ruim, o que está mal, o que eu preciso melhorar. Foi essa autoanálise que eu precisei fazer. Eu tive que sangrar em alguns pedaços dentro de mim e dizer assim, peraí, eu estou sendo banal. Eu não estou sendo toda em cada coisa. Então, assim, se eu quero um resultado melhor, eu tenho que fazer diferente dos demais, do que todo mundo está fazendo. Eu não posso fazer o que a manada está fazendo. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer algo por mim, não porque todo mundo está fazendo. Quando eu vou para o digital, eu não estou indo para o digital porque todo mundo está indo. Eu estou indo para o digital porque eu estou indo porque eu acredito. Porque eu penso que vai fazer a diferença e está fazendo a diferença no meu profissional. Os meus clientes, professores, amigos, colegas falam sobre isso comigo, que notam diferença em mim. Então, assim, o meu arroz com feijão não estava me fazendo ir além, não estava me realizando profissionalmente. Eu tinha ali a paixão da advocacia, mas eu não tinha um olhar empreendedor, de que eu podia ir além, de que eu podia criar, de que eu podia crescer, de que eu podia expandir, de que eu poderia fazer network, de que eu poderia fazer parcerias de sucesso no Brasil inteiro, como eu tenho hoje, estar presente na maioria dos estados. Então, foi sair do arroz com feijão que me fez ter essa mentalidade, essa virada de chave. Já cheguei aonde eu gostaria? Jamais, de jeito nenhum, não quero parar nunca. Eu quero estar sempre em busca de conhecimento, eu quero estar em mesas de pessoas que tenham muito mais conhecimentos do que eu. Eu não quero estar em mesas onde eu seja mais inteligente, eu quero estar em mesas em que tenham pessoas muito mais capazes e preparadas do que eu. Porque isso vai ser diferente, vai fazer a diferença na minha vida. Isso é muito interessante. Eu acho que não sei nem se você sabe dessa história, Rafa. Isso que ela falou, eu lembro até hoje. Eu morava em Rio Preto, né? E eu gostava de nadar no Sesc. Eu tinha lá por volta de 10, 11 anos. Naquela época, assim, minha mãe deixava eu ir e ficava o dia inteiro no Sesc. Eu lembro até hoje, não lembro o nome, não lembro a fisionomia, mas um senhor falou assim: minha filha, você que é novinha, eu vou te falar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Olha, tente ser sempre a última no meio onde você está. Tente ser a mais burra da sua sala, tente ser a que tem menos conhecimento e sempre leve o copo vazio. Porque você vai sempre estar aprendendo. Então, essa questão de... Você falou aí da mudança de chave, o network, realmente, isso daí me toca muito porque... Olha só, eu tinha uns 10, 11 anos e eu lembro disso até hoje. Aquele cara, eu na piscina, e ele pegou e falou assim pra mim. Ele nem me conhecia. Mas como que, às vezes... Como você falou, uma coisa que aconteceu na sua infância, alguém teve que te falar para você lembrar. Sim, marca. Faz toda a diferença. E, Andréa, muito obrigada por você ter vindo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal. Você pode estar olhando para essa câmera aqui para falar. E deixar a sua rede social também, né? O pessoal te seguir, te acompanhar aí, tá com algumas redes sociais aí, pra gente Só 3. Tá divulgando aí, vamos dobrar, vamos dobrar essa meta. Olha, o que eu tenho para falar é o seguinte, normalmente quando as pessoas falam para mim crise, me dá uma canseira, eu detesto que alguém chegue perto de mim para falar, esse ano vai ser péssimo. Esse ano vai ser um ano de crise. Esse ano vai ser um ano de eleição. Dane-se. É o ano para se criar, para se produzir. Os boletos não deixam de chegar. Então, eu não estou preocupada com o governo que vai ganhar as eleições. Eu não estou preocupada com a política que nós temos. Claro que traz impacto para o bolso do brasileiro. Óbvio, não vamos ser também ingênuos. Mas é o seguinte, eu não vou me acomodar e ficar me escondendo atrás de desculpinhas para não fazer. Eu acordo todos os dias
empreendedora, arregaçando as mangas e pensando, eu acordei para vencer, para fazer o que eu gosto, para dar o meu melhor, com valores, com ética. O resto é resto. Não me interessam as notícias ruins. Eu estou blindada contra as notícias ruins. Eu estou aqui para fazer a diferença, para ser diferente. Eu não sou todo mundo. Se todo mundo diz que vai se acomodar na crise, ótimo. Enquanto a vida dá limões para um, eu vendo lenços. Deu limão, vai chorar, eu vou vender os lenços. Eu estou aqui para secar as lágrimas. Deixa a rede social aí pra gente. É adv.andrea Aníbal, AM Tributos, Andrea, underline Aníbal. Acho que eu não decorei as 3, mas eu acho que é mais ou menos isso daí. Depois a Não gente tem problema, coloca a gente aqui coloca depois aí aqui pra as vocês redes aí. E, gente, eu tenho muito que agradecer, que bate-papo incrível. Eu estava assim, tensa, falei, o que eu vou dizer, o que eu vou falar? Tem Mas tanta que coisa. papo gostoso, adorei, obrigada. E olha, eu vou falar que a gente precisa marcar um outro aí, porque tem muito mais assunto, hein? Tem, se quiser aprofundar em alguns temas mais específicos, a gente tem muito conhecimento para espalhar aí, que essa é a ideia do podcast, né? Eu acho que a ideia principal do podcast é espalhar o conhecimento. Fantástico, vocês estão de parabéns, o espaço é lindo, o papo é maravilhoso, agradável, vocês são amigos queridos e eu estou aqui para desejar todo o sucesso do mundo para vocês e que venham convidados brilhantes que eu vou estar sempre prestigiando vocês. Obrigado. André, muito Obrigada. obrigada mesmo por você ter vindo aí. E para você que gostou, já deixa o seu like, compartilha, comenta. E envia para aquele amigo que precisa sair do arroz com feijão, aquela amiga que está só no arroz com feijão, vamos dar uma chacoalhada nesse pessoal aí. E já deixa marcado aí quem que você quer que a gente entrevista. Se você também é um empresário e quer ser entrevistado, também aqui a gente vai deixar aqui o nosso contato, tá bom? E muito obrigada. Beijão. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.